E nesta edição vamos falar sobre a segurança no universo do trabalho, mas sobre o aspecto regulatório, o que tem se feito legalmente para que o trabalhador tenha mais segurança na execução da sua atividade profissional. Dia 22 de agosto, a CNTU realizou no auditório do CESP a 6ª Jornada Brasil Inteligente. Nós temos que discutir muito a questão da valorização e da participação do Ministério do Trabalho com mais efetividade. Nós fizemos aqui, no último dia 14 de abril passado, uma reunião com ministros, ex-ministros do Trabalho, como Almir Pazianotto, Almino Afonso, Doroteia Werneck, Rogério Magri, Barelli. Quer dizer, fizemos uma grande reunião discutindo a valorização e propostas que nós pedimos a esses ex-ministros que apresentassem para o crescimento, desenvolvimento, para de fato o Ministério do Trabalho nos representar e ter uma atuação bastante forte. Aí nós fizemos a partir daí um documento. Esse documento nós apresentamos, quer dizer, uma resenha daquilo que foi discutido, uma proposta daquilo que foi encaminhado por cada um desses ministros para que a gente pudesse dar a nossa contribuição de valorização, de crescimento no ministério que hoje anda não muito valorizado. E aí no dia 22 nós trouxemos aqui também o ministro Manuel Dias, ministro do Trabalho, onde nós, além de discutirmos com ele as questões que nós apresentamos como para o crescimento e desenvolvimento, nós também discutimos a inserção maior dos sindicatos, quer dizer, a participação das entidades sindicais, como a nossa federação e a nossa confederação, nas discussões do Ministério do Trabalho, valorizando assim o trabalho, o emprego e principalmente o Ministério do Trabalho. Nós temos como atitude participar no sentido de promover aquele Ministério e ter a condição do Ministério estar fortalecido e, com isso, o trabalho brasileiro está fortalecido. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre a segurança no universo do trabalho, mas sobre o aspecto regulatório, o que tem se feito legalmente para que o trabalhador tenha mais segurança na execução da sua atividade profissional. E para conversarmos a respeito deste tema, nós tínhamos aqui que contar com a presença de Luiz Carlos Lumbreiras Rocha, que vai contar para nós um pouco do universo das NRs, as normas regulamentadoras. Lumbreiras, é um prazer recebê-lo aqui, viu? É um prazer estar aqui, o convite, poder conversar um pouco sobre esse tema, né? Sobre norma regulamentadora e segurança e saúde do trabalho. Primeiramente, Lumbreiras, para a gente explicar para o telespectador que está em casa, o que é uma NR, ou seja, uma norma regulamentadora? Certo. Bem, nós temos o fundamento legal, quer dizer, de uma norma regulamentadora, até como o nome diz, ela regulamenta. É uma norma que regulamenta. O que ela regulamenta? Ela regulamenta a lei. Então, quer dizer, tudo começa na Constituição. Na Constituição Federal, no artigo 7º da Constituição, quando fala dos direitos dos trabalhadores. E nessa questão fala também, um dos seus incisos, que é um dos direitos você ter normas, tá, regulamentadoras sobre a questão de segurança e saúde do trabalho, que regulamentem a questão de segurança e saúde do trabalho. E daí nós temos como fundamento, quer dizer, esse seria o princípio, né, que estaria inscrito na Constituição Federal, e logo depois, positivando isso, nós temos a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então a CLT, no artigo 154 a 201, ele estabelece a lei que rege a segurança e saúde no trabalho nas relações de emprego. Então quando a gente fala CLT, nós falamos de relações de emprego, vínculo empregatício, aquela relação prevista no início de empregado, quem é o empregado, aquela pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, percebendo salário, e a figura do empregador, que é a figura que assume os riscos daquela atividade econômica
daquela prestação e desenvolve aquela atividade econômica. Então, daí nasce essa relação jurídica de base, que é o vínculo empregatício, e nascem as obrigações que estão estabelecidas no artigo 154 a 201 da CLT. Agora, os artigos 154 a 201 são mandamentos, mas são mandamentos gerais. Eles precisam ser regulamentados, eles precisam ser detalhados. Eles trazem ali, na verdade, os limites e a direção que a lei estabelece. E esses regulamentos são as NRs, que hoje nós temos um conjunto de 36 NRs, 36 normas regulamentadoras, que justamente regulamentam os artigos 154, esses mandamentos inscritos no artigo 154 a 201 da CLT. Isso são as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. E essas normas, caracteristicamente, são bastante, assim, técnicas. Ou seja, é aí que se define, por exemplo, o trabalho em altura. Qual que é a altura de risco, qual que não é, qual que é a capacidade que tem que ter o cinto. Aí, quer dizer, os técnicos trabalham em favor da lei. Eu diria que esse universo segurança e saúde, esse universo legal segurança e saúde, ele tem como se fosse vários conjuntos. Temos primeiramente um macro conjunto, que seria o conjunto normas regulamentadoras, que nós podemos, embora essa terminologia que eu vou utilizar agora, essa divisão, essa sistematização que eu vou estabelecer agora, ela não está prevista em lugar nenhum, mas é uma sistematização lógica da estrutura normativa de NRs. Nós temos algumas NRs, algumas normas regulamentadoras, que são normas de caráter geral, temos algumas normas regulamentadoras de caráter especial, e eu diria que temos algumas específicas. Aquelas de caráter geral, elas independem da característica do estabelecimento, independe do tipo de trabalho que é executado. Basta existir a relação de base, jurídica de base, que é o vínculo empregatício, que ela é aplicável. Exemplo, a CIPA, o SESMIT, a NR1, que fala de disposições gerais, a norma que fala sobre embargo e interdição, o PPRA, o PCMSO, que estão previstos aí na NR7, né, na NR9 e NR7, respectivamente, são normas que basta ter um empregado, basta ter relação de base, que elas são aplicáveis. Depois nós temos um outro grupo de normas, que seriam as especiais, que são normas ligadas à realização de um determinado tipo de trabalho ou à existência de um determinado equipamento, de um determinado estabelecimento. Exemplo, a norma de trabalho em altura, a norma de trabalho em espaço confinado, riscos, serviços em eletricidade, que é NR10, caldeiras, que está ligado a um equipamento. E nós temos outras normas que são específicas, no sentido de que elas são adstritas a determinadas atividades econômicas, como, por exemplo, a construção civil, que é a NR18, que ela está ligada a um setor, a uma atividade econômica específica. Uma NR, por exemplo, 31, a rural, uma NR 29, um trabalho portuário. Então você repara que nós estamos saindo aí de uma generalidade para uma especificidade. E uma norma sendo complementada com a outra. Nas lacunas de uma norma específica, busca numa norma especial que, por sua vez, vai preencher com uma norma geral. Mas nós não podemos esquecer também que, além desse universo, desse conjunto, normas regulamentadoras, nós temos um outro conjunto subsidiário, que é um conjunto que ele será aplicável quando expresso na NR. Que conjunto é esse? As normas técnicas. Exemplo, as normas ABNT, as normas NBRs, que são normas nacionais, ou normas técnicas internacionais, como as normas ISO e EC. Essas normas só serão aplicáveis, normas técnicas nacionais e normas técnicas internacionais, quando expresso na NR a sua aplicabilidade. Agora, como nós construímos o cinto de segurança? Não está na NR6, não está na NR35, e isso estará lá numa norma técnica, que diz como fazer. E a norma regulamentadora dizendo o que fazer. Lumbreiras, quem define como serão essas normas? Como é que é o debate para que elas sejam construídas? Esse processo é muito importante. Esse processo, na verdade, até o ano mais ou menos de 94, por aí, até o advento, até o Brasil ser signatário da Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho, que eu acabei não citando, porque também é uma fonte normativa, quer dizer, além da Constituição como fonte, nós temos a fonte,
as convenções em que o país é signatário da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Então, essa Convenção 144, ela trouxe no seu bojo a necessidade do diálogo tripartite, do diálogo, da consulta às esferas, as mais altas esferas tripartite, as mais altas esferas representativas. Quando eu digo tripartite, representante de governo, representante de empregadores e representante de trabalhadores, no processo de elaboração e de aprovação, vamos dizer assim, dessas normas regulamentadoras. Então, até 94, nós tínhamos que o Ministério do Trabalho unilateralmente produzia essas normas. Então, ele produzia, simplesmente, reunia técnicos do Ministério e ele elaborava as normas regulamentadoras. A NR18 ela foi inovadora nesse processo, porque também coincidiu com justamente a ratificação pelo Brasil dessa Convenção 144, quando ela foi ratificada. Então, a NR18, à época, ela já previu esse processo tripartite. Ela foi a primeira norma elaborada de forma tripartite. E de lá para cá, nós tivemos alguns instrumentos normativos, algumas portarias do Ministério que regularam isso. Isso hoje está regulado pela portaria 1127 do Ministério do Trabalho, da CIT, de 2003, que ele estabelece, primeiro, a existência de uma comissão nacional, que é chamada CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, formada por representantes, no caso dos trabalhadores, indicados pelas centrais sindicais, no caso dos empregadores, representantes das confederações nacionais do comércio, indústria, uma série de confederações, em função da atividade, e do governo. Ela é coordenada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho e tem representantes da Fundacentro, representantes do Ministério da Saúde, da Previdência Social, temos acompanhando também o Ministério Público do Trabalho, que são representantes de governo. Tá? Essa comissão seria uma comissão mãe, gestora de todo o processo tripartite. Agora, nesse processo tripartite, essa comissão ela é uma comissão gestora. Ela, para poder elaborar uma norma, por exemplo, de trabalho em altura, uma norma de espaço confinado, uma norma de construção civil, ela se usa de grupos de trabalho, que são grupos ligados, como se fossem grupos consultivos dessa comissão, que vão elaborar essas normas regulamentadoras. O poder normativo continua no Ministério, ele não é da CTPP, a CTPP ela se manifesta, o Ministério, usando esse poder normativo, ouve a CTPP e vai lá e publica a NR, como foi o caso, por exemplo, da norma de trabalho à altura da NR 35 e das demais normas regulamentadoras. No próximo bloco, nós vamos tratar de uma norma aí que está sendo revisada, a NR 18, e o Lumbreiras vai explicar para nós como está esse processo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e, nesta edição, falando sobre as normas regulamentadoras sobre a segurança do trabalhador. Lumbreiras, no bloco anterior a gente falou de como se faz uma NR, como ela nasce, como é que é o processo de debate. E agora nós estamos com a NR 18, que está passando por uma revisão. Queria que você falasse um pouquinho do seu papel nesse trabalho e como está o status agora e de que trata essa norma especificamente. É importante, é bem interessante a gente discutir exatamente agora a NR18, nessa nossa discussão, porque justamente eu falei do processo de elaboração. Mas a norma, ela não pode ser estática. Para ela ser dinâmica, o que vai dar dinamicidade à norma? As comissões tripartites de acompanhamento da norma. São chamadas CNTTs, Comissões Nacionais Temáticas Tripartites. Então nós temos, por exemplo, uma CNTT da NR35 e temos uma CNTT da NR18 que se chama CPN, que de forma anômala ele não tem esse nome CNTT, ele ficou com CPN, Comitê, porque na verdade, como eu disse anteriormente,
a NR18 inaugurou todo esse processo e naquela época, em 94, se chamava comitê. Bem, esse comitê, esse CPN, identificou, durante o acompanhamento da NR18, a necessidade da NR18 ser revista. Falou, olha, a NR18 produzida em 94, ela, por exemplo, hoje não contempla, na época ela foi concebida para a construção de edifícios, ela não contempla adequadamente a construção pesada, ela não contempla adequadamente as obras de infraestrutura. Nós precisamos ajustar essa norma. A NR18, quando foi concebida, em 94, ela era muito prescritiva. Ela estabelecia quais eram as medidas técnicas que você usava em cada situação. E hoje em dia nós temos novas tecnologias. Hoje em dia nós temos outras formas de cumprir a norma, além daquelas medidas previstas. Vamos então revisar a norma. Daí nasceu, desse grupo, desse comitê, dessa comissão de acompanhamento, vamos assim chamar, nasceu a necessidade de revisar a NR18. Então foi feito um plano de trabalho, foi feito um projeto de revisão. Esse plano de trabalho foi estabelecido em 2012, nós estamos seguindo esse projeto, tá? E nós pretendemos, até meados do ano que vem, ter essa nova norma publicada. Essa nova norma, que inovações ela deve trazer? A inovação de integrar não só a construção de edifícios, mas a construção pesada. A inovação de não ser tão prescritiva quanto a NR18 atual, mas ela dizer de forma genérica o que fazer, em alguns momentos ela até prescrever, mas ela não ser somente prescritiva. E ela possibilitar a utilização de novas tecnologias, que foi realmente uma grande demanda de alteração da NR18. Então nós estamos hoje nesse processo, é um processo tripartite, é um processo de discussão, já estamos bem avançados nesse processo e esperamos até meados do ano que vem ter esse novo produto para a sociedade, que seria uma nova NR18, uma NR18 revista, seguindo esse procedimento que eu tinha colocado aqui. Umbreiras, nessa entrevista aqui, por motivos de agenda, não está presente o nosso José Manuel Teixeira, o nosso diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, porque, aliás, tinha compromissos com o nosso presidente. Mas, aproveitando para falar dessa interação trabalhador, empresariado e governo, na sua visão, qual a importância dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores neste processo todo, em especial do Sindicato dos Engenheiros, porque tem promovido debates, tem promovido palestras, tem incluído nos seus eventos falar-se de normas regulamentadoras. Então, a importância desse trabalho para até divulgar essas normas que precisam ser cumpridas. Sem dúvida. Bem, a importância do sindicato, o sindicato é uma pedra fundamental, uma pedra angular nessa discussão normativa. Porque, como nós dissemos, e até mesmo essa questão do diálogo social, a participação das três partes envolvidas, né? Governo, empregador, trabalhador, ele dá uma legitimidade muito maior a todo esse processo normativo. Primeiro porque antigamente, quando o Ministério vinha simplesmente ele dispunha a respeito de uma norma, ele dispunha a esse respeito sem ouvir as partes interessadas. Pensa bem, quem melhor conhece o processo produtivo, quem melhor conhece o trabalho do que os empregadores e os trabalhadores, e principalmente o trabalhador. Agora, nos casos, quer dizer, eu lamento aqui a falta do Teixeira, porque o Teixeira ele foi uma pessoa assim, importantíssima em todo esse processo, importantíssima não só iniciar, como deu o exemplo aqui da NR35, trabalho em altura, nos receber aqui sempre, todo o processo de discussão da NR18, praticamente quase todo ele está sendo feito aqui no Sindicato dos Engenheiros, que sempre abriu as portas para a gente. Mas o que eu digo é o seguinte, o Sindicato dos Engenheiros ele tem um quid, uma coisa a mais, que é não só ele representa o trabalhador, como ele traz a questão técnica à baila. Quer dizer, ele tem esse conhecimento, ele está ali entre o empregador e o trabalhador, vamos dizer assim, o trabalhador mais braçal, vamos assim dizer, o operário, ele está ali entre os dois. Porque ele tem o conhecimento técnico, que é muito importante, que isso é uma norma regulamentadora,
Então ela tem essa característica técnica e ao mesmo tempo ele vai preencher, ele vai colmatar essas lacunas entre o trabalhador e o empregador. Então é fundamental o papel do sindicato. O papel do sindicato, todos os sindicatos, é fundamental nesse processo. O trabalhador ele tem que ser ouvido, o trabalhador ele tem que ter voz ativa nesse processo, participar em todas as suas etapas, é fundamental. E o papel do sindicato do engenheiro, ele realmente cria essa ponte entre o conhecimento de como fazer, do dia a dia, o conhecimento subjetivo operário e o conhecimento técnico, da técnica de como deve ser feito, da prescrição daquele trabalho. Então eu acho que é importantíssimo esse papel do Sindicato dos Engenheiros em todo esse processo, assim como das demais representações sindicais. Mas ele tem um senão, aí um a mais, que é fundamental em todo esse processo. E, Lumbreiras, eu gostaria de deixar a câmera aberta para suas considerações finais e talvez até acrescentar algo que as nossas perguntas não contemplaram a respeito do tema. Bem, eu gostaria aqui de aproveitar esse momento e chamar a participação de todos, principalmente aqui, lógico, como está aqui, o nosso público-alvo, na maior parte, são os engenheiros, mas não só os engenheiros, mas chamar a participação de todos nesse processo regulamentar. Participação de todos, primeiro, eu não citei aqui, mas o processo, ele, a sua elaboração da proposta de norma, nós temos algumas etapas. Uma etapa que é um texto base, outra etapa que é a consulta pública. Essa consulta pública ela é fundamental, a participação de todos. Quero chamar a atenção que nós estamos agora vivenciando a consulta pública de uma norma importantíssima que é a NR1, que é uma norma que trata sobre gestão de segurança e saúde. Eu acho fundamental que todos participem, leiam essa norma e mandem as suas sugestões. Quer dizer, eu não faço parte desse grupo, mas lógico, isso está dentro desse escopo de NRs. Tá? E não só no caso da NR1, que agora está em consulta pública, isso pode ser feito, as sugestões podem ser encaminhadas pelo site do Ministério do Trabalho, tá? E também, mesmo depois da etapa de consulta pública, nós estamos agora, como no caso da NR18, chegando ao seu final, já passou a consulta pública da NR18, foi ano passado, nós estamos agora chegando ao final, nós ainda temos algumas reuniões que vamos desenvolver no âmbito do CPN. Que os engenheiros, que os profissionais procurem as suas representações, procurem não só os sindicatos, as suas confederações, no caso das empresas, encaminhem sugestões. Procure se informar do texto que está sendo discutido, porque nós temos representantes de todas essas confederações, de todos esses sindicatos, conhecer o texto, sugerir, porque é aquela história, eu acho que agora, nesse momento, é o momento de contribuir. Não adianta a gente depois reclamar da norma, falar que a norma está assim, que a norma está assada. O momento de contribuir é agora. De certo, nem tudo que for encaminhado será contemplado na norma, isso vai ser submetido a uma discussão. Mas eu acho que o momento de contribuir é esse. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento e, claro, também da segurança do trabalho. Dia 22 de agosto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, realizou no auditório do CESP a 6ª Jornada Brasil Inteligente. Nós temos, ao longo da história do país, uma grande luta pela formação daquilo que a gente chama de pensamento nacional. Então, o pensamento nacional, hoje à tarde, ele vai dar um salto, porque nós estamos trazendo, e eu acho que de uma maneira inédita, as camadas médias universitárias, que são 12 milhões de profissionais, estão apresentando uma contribuição ao debate, ao diálogo eleitoral. Essa primavera eleitoral que nós estamos iniciando agora nas mídias, em que as nossas categorias unidas, elas apresentam 7 diretrizes e 50 contribuições e proposições exequíveis para turbinar
fazer avançar o nosso desenvolvimento. O evento deu continuidade ao debate que a CNTU vem travando sobre os desafios brasileiros e serviu para que fosse apresentado um conjunto de propostas construídas de forma coletiva e que abrange ações que garantam o bem-estar da população, o fortalecimento da nossa democracia e soluções para o desenvolvimento econômico. A Confederação dos Profissionais de Nível Superior está de parabéns porque vai fornecer ao governo federal, ao futuro presidente da República, isso vai ser entregue a todos os candidatos, uma plataforma relativa a todos os setores que ela representa e numa perspectiva interessante porque reúne os profissionais mais qualificados dessas áreas, de modo que é uma contribuição extremamente relevante que esses candidatos receberão da Confederação. O período eleitoral é um período de debate. Você debate a sociedade brasileira, debate a economia brasileira e a política brasileira, que é relevante. E esses temas são todos entrelaçados. Então, eu creio que uma confederação de trabalhadores universitários tem uma grande contribuição, justamente porque é uma confederação multidisciplinar. Então, tem vários especialistas que se somam. A terceira edição da revista Brasil Inteligente, lançada durante o evento, é composta de 50 pontos que trazem indicações de rumos a seguir. A publicação pode ser acessada na íntegra no portal da CNTU. A toda a equipe que participou, gostaria de parabenizá-los, dizer do orgulho nosso de estarmos hoje lançando a terceira revista, de estarmos hoje também com o caderno especial das eleições e da integração da nossa CNTU, que hoje, mais uma vez, realiza um trabalho muito forte. O lançamento de uma revista, onde tem depoimentos, onde tem matérias de real importância ao brasileiro, ao cidadão brasileiro, a classe tecnológica, a classe de profissionais universitários. É uma honra para nós fazermos parte dessa confederação, juntamente com cada um de vocês aqui presentes. No endereço www.cntu.org.br também é possível saber mais da mobilização desta entidade,